Então, vamos lá. Resumão aqui para vocês: fenômenos ondulatórios e interferência, especificamente interferência. Bom, primeiro caso, a gente tem que ter a noção de o que é uma reflexão. No exemplo que eu coloquei, a gente está trabalhando uma reflexão de uma onda mecânica, uma corda, né, amarrada a um nó. O que eu estou querendo dizer? Que para ocorrer a interferência, eu preciso de duas ondas, que podem ser refletidas ou não, que podem ser provenientes de mesma fonte ou não, tá? O que também é importante, por que eu coloquei esse fenômeno da reflexão aqui para vocês? Porque é importante vocês terem o conceito de em fase e fora de fase. Então, quando nós falamos de fase, eu estou falando do sentido do fuso, o sentido dessa fase. Por exemplo, quando o pulso vem superior, então nós falamos que estão em fase positiva, que é o caso que ele está vindo. Ele vem em fase positiva, após a reflexão eu tenho fase negativa, tá? Então, tendo esse conceito em mente e sabendo que a interferência ocorre para ondas que têm sempre a mesma frequência, isso é importante, hein? Se tiverem frequências diferentes, é impossível ter interferência, tá? E tendo a noção que essas ondas, plural, podem estar em fase, ou seja, sempre pulsos positivos ou pulsos negativos, ou fora de fase, pulso positivo e pulso negativo, por exemplo, pode ocorrer o que nós chamamos de interferência construtiva ou interferência destrutiva. Por exemplo, nesse caso, eu tenho duas fontes em fase. O que significa isso? Que quando um manda pulsos positivos, o outro, no mesmo instante, também está mandando pulsos positivos. Então, significa que, nesse caso, eu teria duas fontes sonoras em fase. Sendo essas duas fontes sonoras em fase, se o pulso positivo da primeira encontrar o pulso positivo da segunda, então vou chamar o pulso de A, de amplitude. O pulso positivo da primeira, juntamente com o pulso positivo da segunda, eles vão fornecer o sinal, ou o fenômeno que nós chamamos de interferência construtiva. A mesma coisa acontece se nós tivermos o pulso negativo da primeira juntamente com o pulso negativo da segunda fonte. Eu também vou ter interferência construtiva. Então, para ter interferência construtiva, para amplificar o sinal, que é a mesma coisa de ter interferência construtiva, eu preciso ter pulsos de mesmo sentido, ou dois positivos ou dois negativos. Obviamente, se eu tiver interferência destrutiva, significa que eu tenho pulsos sentidos opostos, ou seja, o primeiro pulso positivo e o segundo pulso negativo, ou o primeiro pulso negativo e o segundo pulso positivo. Se eu tenho pulsos que se encontram em oposição de fase, ao invés de amplificar, eu vou destruir o sinal. Ou parcialmente destruir o sinal. Bom, então aqui é mais ou menos o que eu estou querendo dizer para vocês. A representação, nesse caso, de uma onda mecânica. Mas lembrando que interferência vale tanto para ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, tá? Ou não. Então, reparem que eu tenho dois pulsos positivos. O pulso de A1 e o pulso A2 após a reflexão. Dois pulsos positivos. Por exemplo, esse aqui tem
amplitude igual a x, esse é amplitude igual a x. Ao se encontrarem, nós teremos uma interferência construtiva de intensidade igual a 2x. Eu vou somar as amplitudes. E vai lembrar que amplitude está associado à intensidade, tá? No caso de som, intensidade sonora. No caso da luz, intensidade da luz. Porém, se eu tiver impulsos com oposição de fase, olha lá, um pulso positivo, outro pulso negativo, um pulso de amplitude x, outra amplitude menos x. Ao se cruzarem, nós teremos um sinal, nesse caso, totalmente destrutivo, tá? Reparem aqui nesse exemplo que, por terem mesmo módulo, a interferência será totalmente destrutiva. Porém, eu poderia ter módulos diferentes. Por exemplo, aqui em cima poderia ser 2x, embaixo x. Aí eu teria um sinal parcialmente destrutivo de amplitude igual a x. Tá bom? Então, não importa se é parcialmente destrutivo ou se é totalmente destrutivo, nós chamamos esse sinal de sinal destrutivo. Geralmente, o que pode acontecer também na maioria dos exemplos é que esse sinal construtivo e ou destrutivos vem a partir de uma difração de fenda dupla, tá? Que é o exemplo clássico de Young. Então, nós sabemos que a difração é quando a luz encontra um obstáculo e esse obstáculo tem tamanho proporcional ao seu comprimento de onda, isso aqui nós já sabemos. E por conta disso, esse obstáculo funciona como uma nova fonte emissora dessa onda. Se porventura essa onda encontrar, estou replicando o exemplo o experimento de Young, tá? O experimento que provou que a luz é uma onda. Se porventura ele encontrar um obstáculo duplo, ou de fenda dupla, que nós chamamos aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter duas fontes emissoras em fase. E essas duas fontes emissoras em fase, a um determinado ponto, vão se interagir, criando, em talvez algum anteparo, franjas claras, escuras, claras, escuras, claras, escuras, claras, escuras, claras, escuras e assim por diante. Essas franjas têm significado físico. Franja clara, onda construtiva. Franja escura, onda destrutiva e assim por diante. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, nós temos uma franja clara, que seria construtiva. Nesse ponto, franja escura, destrutiva, clara, construtiva, escura, destrutiva e assim por diante. Eu consigo prever matematicamente, algebricamente, se o ponto que eu quero saber será destrutivo ou construtivo. Como? Você vai calcular, vou chamar aqui de fonte 1, aqui eu vou chamar de fonte 2. Você vai calcular a diferença da distância percorrida pela onda gerada nas duas fontes. Então, por exemplo, essa fonte 2, a onda gerada na fonte 2, percorre uma distância x2. A onda gerada na fonte 1 percorre a distância x1. De tal forma que a diferença dessa distância em módulo, ou seja, x1 menos x2, em módulo, não importa quem andou mais aqui, vai ser igual a uma relação descrita por K lambda sobre 2. Vale lembrar que essas ondas devem estar sempre em fase, deve ser de mesma natureza, ou seja, vão ter sempre o mesmo lambda, tá bom? Eu vou encontrar sempre um valor de K.
Se eu estiver falando de ondas em fase, que é o experimento de Young, isso serve para ondas que estão em fase. Esse valor de K, ele pode ser um valor ímpar. 1, 3, 5, 7 e vai embora. Ou pode ser um valor par. 2, 4, 6, 8 e vai embora. Se for um valor ímpar, nós podemos afirmar que esse sinal, com certeza, é um sinal destrutivo. Se for em fase, com K igual a par, significa que é um sinal construtivo. Moral da história, isso vale para ondas em fase. Para ondas fora de fase, o K ímpar construtivo e o K par destrutivo. Certo? Bora para os exercícios?